Esse finzinho do mês de maio está poderoso, mas é no bom sentido da palavra. Só tem um detalhezinho chatinho, porém o resto é para a cabeça funcionar a 1 milhão por hora. Mas cuidado para não pifar e não queimar a mufa. Como? Vem cá entender. No céu, o que te acontece? De 26 para 27 de maio ocorre a lua nova no signo de Gêmeos, bem no comecinho, primeiro decanato, em uma posição que eu diria particularmente confortável para esses dois astros, não porque estão situadas no signo de Gêmeos, nem o Sol nem a Lua têm grandes dignidades ali, porém essa conjunção vai acontecer a 6 graus e 5 minutos desse signo, dentro da faixa governada pela face de Júpiter. O zodíaco é dividido em 36 faces, que não são iguais àqueles decanatos que muita gente conhece e que são muito úteis noutras visões, noutras formas de aplicação da astrologia. Esses primeiros 10 graus do signo de Gêmeos, essa face, a face divina que governa esses graus, e isso é astrologuês tradicional, essa faixa é governada pelo planeta Júpiter. A gente sabe que Júpiter não rege Gêmeos, mas essa faixa sim. E é curioso que Júpiter, quando essa lua nova ocorre, também ainda está transitando no signo de Gêmeos. Ele só entra no signo de Câncer, onde ele está exaltado em junho. Mas isso significa que essa parte aí dos Gêmeos é cheia de graça, tanto no sentido de ser, às vezes, realmente engraçado, como os geminianos costumam ser, piadistas, soltando suas frases mais irônicas aqui, ou percebendo uma incoerência acolá. Mas não é só isso, eu me refiro a cheia de graça no sentido de obtermos benesses, favores, bondades, generosidades, de alargarmos também os nossos horizontes mentais e intelectuais, de buscarmos razões filosóficas para continuarmos vivos e termos esperança. Então é um decanato, né? Ou uma face, melhor dizendo, bastante esperançosa. E olha só que coisa legal. Essa lua nova em Gêmeos é regida por Mercúrio. Sabe onde é que ele está? Em Gêmeos também. Bem no comecinho do signo, nessa data em que ocorre a lua nova. Mercúrio rege os Gêmeos, ele está em seu signo de domicílio, está poderoso à beça, multiplicando 1000 vezes a capacidade de raciocínio de quem tiver minimamente afinado com a necessidade de aprimoramento intelectual, de conhecer mais coisas, mais assuntos, mais pessoas, de sair do seu lugar comum, de experimentar as coisas por ângulos diferentes, como uma criança, né? Que o Gêmeos é sempre uma eterna criança, meio Peter Pan, experimentar as coisas de modo a combiná-las, recombiná-las, ver o que sai dali, se maravilhar com aquilo, e também com o comportamento alheio, achar aquilo ali engraçado, tornar aquilo uma história, uma narrativa. Gêmeos é o signo da criação das narrativas, da formulação de grandes textos, da contação de histórias. E esse mesmo Mercúrio, que está nessa primeira face, que é governada por Júpiter, por outro lado, está num termo, olha só, num termo que é uma outra dignidade planetária, um termo de Mercúrio. Aliás, eu estou usando esses termos um pouquinho mais complexos, esses termos e não os termos que são astrológicos, pois causa um pouquinho de confusão na cabeça de quem não está acostumado, mas esse jargão e o entendimento do que eles fazem, para que servem, como funcionam, o que extrair deles, está na disciplina Dignidades Planetárias, que é todo aquele conteúdo tradicional da astrologia, onde a gente revisita os temas helenísticos, medievais, tradicionais, dentro da nossa formação da Escola Carlos Holanda Astrologia. Essa disciplina pode ser cursada dentro do encadeamento das demais disciplinas ou ser feita de modo independente. Sempre quando for assim, visita esse link, carlosholanda.com.br, para você se inteirar de todos os assuntos e tirar suas dúvidas a respeito de como cursar essas disciplinas. E por que eu estou dizendo tudo isso a respeito de Mercúrio? Porque ele estando neste termo, que é uma das dignidades fundamentais, esse termo de Mercúrio, por onde passa Mercúrio, justamente o Mercúrio, durante esse momento fundador que é a lua nova, é como se você já tivesse um carro muito possante e ainda colocasse um dispositivo e um combustível que tivesse mais octanagem, né? Que desse uma explosão muito maior e ele pudesse andar muito mais depressa, né? Rendesse muito mais. Então tudo aquilo que se diz em torno dos atributos geminianos, especialmente os melhores atributos, porque tudo ali está
dignificado, está valendo. É potencializar a inteligência, estimulá-la em si e nos demais, ler mais, aprender mais, conhecer mais, passar conhecimento a mais, estimular aspectos educacionais dentro de uma coletividade, estimular aspectos comerciais fora do âmbito regional, indo para outros estados e outros países, estabelecer pontes entre coisas diferentes, às vezes duelar um pouco mentalmente, mas com uma predisposição a encontrar o meio do caminho nessas discussões, mesmo que se defina isso aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas no meio das duas tem uma terceira coisa, que é uma das funções de Mercúrio, estabelecer pontes, estabelecer elos, conexões, interpretar, fazer a hermenêutica. Hermenêutica, que é a palavra cujo prefixo remete diretamente a Hermes, o próprio, o Mercúrio. Interpretar. Só que aqui é interpretar de maneira coerente, lógica, eliminando os delírios, os achismos. Tanto essa lua nova quanto esse Mercúrio que está governando a lua nova, nessas condições, por esses termos em que se encontram, formam aquele excelente aspecto criado pela configuração de Urano, Netuno e Plutão, aquele que ainda está em fortalecimento e que vai ficar muito mais poderoso em julho, quando o Urano fizer o seu primeiro ingresso em Gêmeos, mas já está em funcionamento, mostrando saídas alternativas para as condições mais críticas, para perdas que ocorrem aqui, encontrando uma brecha valiosa a colar, promovendo as inovações necessárias, as flexibilizações necessárias e estimulando a uma adaptação aos processos de super ou ultra obsolescência e despertando as mentes mais afinadas com esse processo para o encontro de soluções que viabilizem melhores condições não só para um pequeno grupo de pessoas, mas para o máximo possível. E como eu disse lá no iniciozinho do vídeo, tem um fatorzinho só que complica um pouco. Nem tudo são flores. Trata-se do aspecto difícil que é formado pelo ciclo de Júpiter com Saturno, uma quadratura. Júpiter, no final de Gêmeos, está prestes a ingressar em Câncer, e formando esse ângulo de 90 graus com Saturno, que acaba de ingressar em Áries no dia 25 de maio. Essa quadratura, esse aspecto tenso, já está mostrando o ar de sua graça, ou de não tanta graça assim, porque são sempre questões diplomáticas severas, questões de âmbito jurídico internacional, que são limitadoras, confrontadoras, pontos de conflito, que pelo menos no final de maio ainda são bastante toleráveis, contornáveis e ainda relativamente tênues, mas que vão ganhar potência muito grande no mês seguinte. Mas isso é assunto para outro vídeo totalmente dedicado a esse por maior, não é um por menor, para que vocês possam entender melhor como é que funciona o ciclo Júpiter-Saturno, que dura 20 anos. Até porque o atual foi iniciado numa fase cujo processo completo não leva só 20, leva 200 anos. Como assim? Ah, fica aqui com a gente para você entender no próximo vídeo, que é dedicado a esses dois sujeitos. E se quer entender melhor de astrologia mundial, astrologia psicológica, astrologia e saúde, relacionamentos, sinastria, magia astrológica, o seu lugar é com a gente, tanto na Escola Carlos Holanda Astrologia, fazendo seus cursos, quanto no Astrolab, para você obter o seu maior aprofundamento e produção. A gente vai ajudar você a produzir astrologicamente. Como? Entre em contato pelo carlosholanda.com.br. Um beijo e até breve.